bem-vindo de volta ao podcast Cambiar. Hoje a gente quer mexer assim na química do seu cérebro, que nem a gente fala nas redes sociais. Bom, sabe sobre o que a gente vai falar? Sobre psicologia integrativa. São abordagens terapêuticas que envolvem várias técnicas e conceitos diferentes de várias correntes na área da saúde. E quem vai falar sobre essa química toda aí, essa técnica, é o Maurício Damasceno, que é psicólogo clínico, mestre em filosofia pela UFMG, fundador, gestor e psicólogo do Espaço Cambi. Bem-vindo mais uma vez, Maurício. Obrigado, Raquel. Hoje a gente vai realmente mexer na química do cérebro de todo mundo? Vamos falar aí dessa questão, desse processo terapêutico. O que ele tem assim, de integrativo? O que esse termo precisa... Primeiro, tem uma galera, né, que condena essa coisa do integrativo e tal, mas tem um quê também que é muito importante, que fala de uma abordagem global do ser humano. Explica pra gente. Essa palavra, ela, por mais que ela cause assim, no público especializado algum tipo de rechaço... Ótimo. Saúde sempre foi feita pelos pajés, pelos xamãs, né? Por aqueles elementos responsáveis pelo cuidado de uma determinada tribo ou agrupamento de pessoas. Essa prática sempre esteve presente e sempre foi feita de alguma maneira. E que leva pessoas de forma integral, né? Exato. Assim, então, a gente pode até, eu espero, inclusive, que em algum momento esse termo ele progrida para o termo de uma medicina mais ecológica. Oh, que legal. Né? Que volte a pensar o conceito de saúde como um conceito ativo, né? Uma responsabilidade ética dos profissionais, mas também de cada paciente, e que implica em lidar com todos os aspectos que envolvem saúde. Infelizmente, Raquel, isso não é só no Brasil, eu acho que é uma postura do século XIX, século XX e XXI. Saúde tem a ver com controle de doença e não com promoção de cuidado da saúde e melhora. Exatamente. Então, essa postura de correr atrás do problema, da solução do problema, nos impede, muitas vezes, de entender assim, o que eu faço para evitar. E, nesse sentido, essa proposta, né, de uma medicina integrativa, de uma saúde integrativa ou psicologia integrativa, ela recupera esse conceito. Ela não só recupera o conceito de um tratamento mais orgânico, né, que envolva outras variáveis, mas ela também traz novamente a questão da responsabilidade do paciente, a forte responsabilidade do paciente no processo. Que às vezes não é só uma dor na mandíbula. Às vezes tem muito mais ali, que se a gente for olhar... Eu estou falando da mandíbula porque recentemente chegou um caso. Eu estou com dor na mandíbula. E você está estressado? É estressado. Tem bruxismo por causa do estresse. E aí por aí vai. E aí vai dando uma outra coisa. Aí dá um zumbido. Do zumbido vai para demência. São tantas coisas. E se às vezes a pessoa estivesse observando, às vezes, um processo terapêutico para trabalhar um pouco essa questão da ansiedade e tal. Não sei se eu estou falando bobagem. Não, absolutamente. Mas é mais ou menos por aí? Exatamente. Você foi falando e eu fui construindo aqui as referências que eu tenho. Às vezes eu estou conversando com um paciente e ele vai me falando assim, eu estou dormindo mal, eu sinto muitas dores. E aí eu começo a perguntar para ele, dores aonde? Essa é uma postura clínica que eu assumi. Eu sinto muitas dores no rosto à noite, eu estou rangendo dentes. Aí eu pergunto, você sente dor também no trapézio? Sinto. Você sente dor na musculatura em torno da escápula? Ele está assim. Então, e essa resposta motora, essa resposta muscular, ela está atrelada a um processo de pensar. Então, se você olhar a arquitetura desse processo muscular, você não pode ter na ponta do pensamento alguém pensando em felicidade. Verdade. Percebe? O pensamento ele é homólogo a essa característica muscular. O paciente ele não percebe isso, porque ele está dentro disso. É quem está fora que precisa, de certa maneira, orientá-lo, mostrá-lo, informá-lo. Né? Tem a ver com o trabalho do psicólogo? Não. E aí, nesse sentido, o integrativo ele não tem a ver só com a junção de práticas e saberes, mas tem a ver com o acúmulo que eu trouxe para o meu fazer. Eu fui atleta, eu fui menino
da rua, nascido e criado em Santa Teresa, que corria, pegava carona em ônibus e andava de bicicleta. Então, assim, sempre uma infância muito voltada para a atividade. Eu fui atleta. Eu estudei no Cefet, eu fiz um pouco de direito, eu estudei filosofia, eu fiz psicologia, eu faço jiu-jitsu. Então, todos esses elementos... Você bebe de todas essas Exatamente. coisas. Assim, é o que eu gosto de chamar de unidade informacional, que na minha relação com o paciente, ele precisa ter todo esse repertório à disposição do tratamento, à disposição daquela sessão. Então, muitas vezes eu entendo ali esse negócio das contrações musculares, né? A gente aprendeu a explorar muito, na ciência comum, os sentidos básicos, os 5. À medida que eu tomei essa posição, que a gente está conversando aqui, de um olhar... Não gosto muito dessa palavra também, holístico, porque ela se aproxima, né, de algumas simplificações. Exato. Mas na falta de outra palavra, acho que a gente pode mantê-la. Tá bem. Aí eu começo, à medida que eu fui entendendo que esse paciente ele traz dentro da demanda dele uma série de circunstâncias corporais, eu comecei a prestar atenção em 2 outros modos de percepção do corpo, a interopercepção e a própria percepção. Me explica melhor. Interopercepção é a maneira como o nosso cérebro percebe os órgãos. Então, o cérebro ele entende o coração de algum... Assim, esse entendimento é bioquímico. Tá bem. Né? Eu sei que ele está batendo. Exatamente. E o cérebro ele tem uma rotina para isso, uma rotina bioquímica para isso. Né? Ele entende o fígado, ele entende a relação fígado-coração, ele entende o intestino, ele entende a relação intestino-sistema parasimpático-simpático. Então, essa compreensão orgânica é chamada de interopercepção. E a outra? Propriocepção é a maneira como o cérebro percebe o corpo no espaço. Isso tem tudo a ver com consciência corporal. E aí você já começa a emendar, né? Assim, muitas pessoas no processo depressivo vão perdendo o corpo, vão perdendo a experiência com o próprio corpo. Elas começam a ter um processo de pensamento tão internalizante que a experiência corporal delas fica prejudicada. Completamente. Na depressão, Maurício? Sim. Não é por acaso que hoje é figura fácil. Qualquer profissional de saúde que você vai, olha, faça atividade física. Todos. Né? Todos Durma bem. Em toda a minha vida. Né? E fica parecendo... E é tão simples, né? Que a gente fica até... Mas não é possível. Tem que ter alguma coisa por detrás disso. Não tem. Claro que... Bom. Eu digo assim, do arroz com feijão, que é o básico. Alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física. Pois é. O problema aqui é que nós reduzimos o padrão de movimento nos últimos séculos de maneira radical. A gente está automatizando tudo. Então, a capacidade de enfrentamento, que implica num certo sofrimento corporal, claro, ela está muito reduzida. Então, a gente foi feito, o desenho do ser humano foi para se movimentar. O desenho é para o movimento. E a gente tem alterado esse desenho do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista orgânico, neuroanatômico, né? Não há uma alteração. Então, há um descompasso muito importante entre a maneira como a gente tem produzido cultura e a maneira como a gente foi filogeneticamente, ontogeneticamente projetado. Ô, Maurício, mas a gente começou ali e tudo que você está me falando está me colocando para te perguntar várias outras coisas. A gente está vivendo um outro problema também, eu vou colocar esse problema aqui na nossa mesa, que é quando você tem uma dor na mandíbula, eu comecei pela dor na mandíbula, eu posso ter uma abordagem integral e realmente ir no cerne da questão. Mas engraçado como é que a gente está indo atrás do remédio, né? E aí a gente tem uma epidemia da medicação, e aí eu não corrijo a origem, mas eu vou mascarando. É por aí mesmo? E qual que é o risco desse tipo de comportamento? Eu tenho 2 opiniões. Eu concordo e discordo. Tá? Concordo porque eu acho mesmo que há um empuxo à medicação muito rápida. E lembra que eu falei com você da responsabilização do processo? Sim. Né? Responsabilidade imunológica, responsabilidade alimentar. Sim. Muitas vezes o paciente, não só o paciente, profissional também, repassa essa responsabilidade para o medicamento. Porque tem alguns pacientes que falam, não,
Bom, no ortopedista normalmente vai ser assim. Você vai chegar, tô com uma dor aqui, toma esse remédio. Toma E às vezes essa é uma anti-inflamatório. dor que às vezes não é de uma pancada. É algo que está vindo de uma tensão ou de... Enfim, não sei. Eu não sou da área da medicina, estou só suspeitando. E aí, às vezes, um remédio tira da gente uma... E não tem nada contra remédio também, não, gente. Eu sei exatamente que a medicina a indústria farmacêutica e os medicamentos, eles têm um papel fundamental. Mas eu fico preocupada, e eu não sei como você lida com isso, com essa cultura da automedicação, da quantidade enorme de uso, principalmente no Brasil, de ansiolíticos, e por aí vai, e a gente sem ter o quê? Essa abordagem integral que você está preconizando. O paciente às vezes chega e fala assim, eu já tomei antidepressivo. Aí eu faço de cara uma provocação. Dentro ou fora de um tratamento? Aí ele já, como assim? Você tomou antidepressivo prescrito por um profissional? Você usou ele de 6 meses a 1 ano no mínimo? Não, eu peguei com minha prima. Isso aqui mais Cara, não é tratamento isso. Você está usando o medicamento, mas não é tratamento. Qual que é o conceito de tratamento? Alguém, quando prescreve aquela droga, vai acompanhar a acomodação neuroquímica naquela droga no seu cérebro. O antidepressivo, ou qualquer outro medicamento, mas sobretudo os antidepressivos, eles, em tese, funcionam da mesma forma para todas as pessoas. Mas em cada cérebro, ele percorre vias muito específicas. Porque essas vias específicas são oriundas de toda a relação desse indivíduo com o ambiente dele. É como se fosse uma espécie de digital mental. E a gente também é muito individual também, claro, né? A queixa, o relato dos efeitos desse medicamento. Então, o que me levou àquele quadro. Exatamente. O médico, ele precisa acompanhar esse desenvolvimento ao longo de um tempo. E tem um problema, Raquel. Se por alguma azar esse paciente ele teve uma reação mais aguda, assim, menos favorável a esse medicamento, ele não pode ser tirado imediatamente. Exatamente. É sério? Assim, o médico vai ter que fazer a dessensibilização, ou desmame, como vulgarmente é chamado, e entrar com um novo medicamento que também vai levar um tempo. Então, veja o que é o conceito de tratamento. Né? E qual que é o risco de quando a gente rompe abruptamente um tratamento que ainda nem estava sendo assistido por um profissional? No caso, o risco é sempre grande. No caso dos antidepressivos, felizmente, os antidepressivos de última geração, eles têm uma segurança de descontinuidade um pouco maior. Então, tem menos colateral. O desmame, a interrupção abrupta. Mas sempre tem colateral. E com um agravante. Nos casos de depressão, cada crise que você tem, piora. Sério? Então, isso é muito as crises perigoso. sucessivas, sim. As crises sucessivas, elas são ruins. A recorrência, ela é deletéria, ela é ruim. E em cada crise há um comprometimento maior, não só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista neuroanatômico também. Né? Assim, se pensar que... A gente está falando muito da depressão, que eu acho que a depressão é o paradigma da saúde mental hoje. Vai mudar, então, né? Você tem realmente um prejuízo. É um processo inflamatório com uma fisiopatologia muito específica. Né? Você tem alterações morfológicas, normalmente o hipocampo cresce, você tem alterações inflamatórias no intestino, você tem... Às vezes eu vejo colegas falando assim, a depressão não existe, a depressão é uma invenção da indústria farmacêutica. Eu acho que esse tipo de opinião acho que deveria... Nós estamos em 2025, né, gente? Deveria responder à investigação disciplinar de conselho. Concordo. Sabe? Porque, assim, faz um PET scan, você vai ver lá. Só que você não vai abrir a cabeça da pessoa para testar isso. Né? Mas tem sim. E uma coisa que eu digo sempre para os meus pacientes... Às vezes eu atendo uma mulher de meia idade, com filhos. Essa mulher sai de casa cedo, leva o filho na escola. Uma rotina extenuante. Sai correndo para trabalhar. Aí ela esqueceu a bolsa, não sei aonde, ela volta. Aí chega no trabalho, trabalha. Aí sai, pega o filho para trabalhar. Você entendeu? Isso é tudo correr bem no trabalho, né? Não, e isso são 8 horas ininterruptas, às vezes, com pouco... mas ela parou de trabalhar às 17. Parou de trabalhar do ponto de vista objetivo. Não para aqui. Exatamente. Se essa mulher morasse na Bélgica, em Bruxelas, ela trabalharia 4 horas, 5 horas, e ela poderia se dar o luxo
de questionar o medicamento. Mas não é o caso, Raquel. Aqui a gente não tem tempo de Aqui você apaga questionar um nem incêndio no a espiral que a gente está. No dia seguinte já A está gente está pegando fogo de novo. sobrevivendo. Então, eu preciso, em casos que se justifique, afastar o paciente neuroquimicamente da crise dele. Como que você faz isso, Maurício? Não sou eu que faço, são os meus parceiros psiquiatras. Felizmente, hoje eu tenho parceiros assim espetaculares, né? Mais uma vez, a abordagem multidisciplinar, a importância inegável dela. Sim, né? são médicos assim, e médicas que me ligam, me mandam mensagem, Maurício, estou entrando com isso aqui, você vai ver isso aí. Eu falo, olha, tá mais assim. Não é um tratamento só. Aliás, é um tratamento só feito por muitos. Percebe? Então, com esses parceiros, em relação aos quais eu interfiro no tratamento que eles prescrevem, falo assim, olha, pode tirar esse medicamento, eu acho que tá legal, talvez seja legal entrar com esse, estou vendo isso aqui, e eles interferem no meu. Ótimo. Eu tenho poucas dúvidas sobre a efetividade da medicação e a necessidade. Quando eles entram com a medicação, eu espero um tempo e eu vou ver a resposta do medicamento. Normalmente eu ajudo no controle da dosagem, né? A maioria entra com uma dosagem segura e vai evoluindo essa dosagem. E aí eu começo a ver que a queixa do paciente, o processo de pensar dele, reagir ao medicamento. No caso da depressão, mais uma vez, ele sai daquela, a gente chama assim de um quadro, uma queixa deliroide, né? Assim, ele não sai da queixa, a queixa está lá presente, ele não consegue deslocar da queixa. Isso começa a sumir. Quando isso começa a sumir, eu consigo apresentar para ele o problema que ele está vivendo. Tá? Aí entra uma segunda parte do processo que, eu não vou dizer que é pedagógica, mas ela é educativa. Ótimo. Né? E esse processo também leva um tempo, que é de reconhecimento da própria doença. Tem uma coisa que eu percebi nesses últimos 4, 5 anos que é muito interessante. A maioria de nós tem uma relação de saber com o próprio sofrimento. Como assim? A gente sabe do que sofre. Só que a gente usa uma gramática cristã. Cristã, para não ser injusto, cristã. Cultural, assim, que é da nossa cultura, né? E é importante, assim, cristã. O cristianismo, ele contribuiu para a organização da nossa forma de sofrer, né? No bom sentido, porque o cristianismo, ele oferece uma espécie de teoria sobre o sofrimento. Por que eu estou aqui? Então, eu estou aqui porque tem uma causa maior. É importante que a gente tenha uma teoria sobre o sofrimento. E, nesse sentido, não dá para negar, né, que essa teoria impactou a nossa civilização de um modo muito especial. Então, é comum que o paciente fale assim, eu estou procrastinando. Não é uma palavra especificamente da gramática cristã, mas é homóloga à palavra eu estou com preguiça. Gourmetizou a palavra. Não é? Eu não faço nada certo, eu sou culpado. Então, ele usa a gramática cristã para se referir a fenômenos que são fisiológicos, neurológicos e psicológicos. E aí eu comecei a mostrar isso para ele. Cara, onde você é um diz... mundo novo que se abre, né? Muito, é muito legal. Onde você está dizendo que é culpa, onde você está dizendo que é isso... Há um pressuposto na ciência psicológica que pensa isso, isso. E, às vezes, ele me força a usar referências da medicina. Para você até entrar na mesma sintonia que ele, né? Sim. Então, um processo que me mudou muito fazer clínica dessa forma, porque não dá para você fazer clínica dessa forma sem estudar, né? Eu tenho recebido muitos pacientes da área de informática. Olha só. Modelo de vida... É uma das profissões mais estressantes no Eu ranking, acho, né? eu acho que não sei se você sabe o que acontece, mas em razão das diferenças de valor da moeda, as grandes empresas contratam profissionais aqui. No Brasil, eles trabalham remotamente. Exatamente. Só que essas pessoas passam, às vezes, mais de 17 horas envolvidas. Não tem um distanciamento bem marcado entre trabalho e não trabalho. Não, e é muito doido, porque a interação humana também fica prejudicada, né? Porque você está ali em frente ao computador o tempo inteiro. E esse paciente me forçou, por exemplo, a entender um pouco da ciência computacional. Olha,
Porque eu fui percebendo também que quando você usa metáforas dentro da gramática habitual do paciente... É mais efetivo? Não tenho dúvida. Que legal. Então, por exemplo... Isso amadurece o profissional também, então. Que interessante. Eu tenho sido, nesses últimos 4, 5 anos, o mais... Um aprendiz também. um beneficiado dessa postura, porque tem uma paciente que é do direito e está fazendo concurso, e muitas vezes eu uso metáforas do direito e eu vejo a acomodação lá. Né? Eu tenho pacientes que são... É tipo uma chave que abre o coração da pessoa para absorver esse conhecimento. Você vê como que a palavra... Né, como há um registro de reconhecimento lá, a palavra que eu uso aqui, ela nos conecta de uma maneira muito, muito especial. Eu acho que é isso que o Freud chamou de transferência, só que é um jeito diferente de fazer. Né? Eu tenho uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu acho que muita gente às vezes fica com essa dúvida. Num mundo veloz, que é o que nós estamos vivendo aí, de amores líquidos, aí eu já vou citar a Baum, que tudo é muito, sabe, a gente desfaz e refaz. Eu te pergunto se terapia tem início, meio e fim, porque há uma ansiedade, às vezes, da pessoa que procura o profissional, e quanto tempo eu vou ter alta, e se isso é elástico, se não é, e vai ter gente que nunca vai ter alta. Como é que isso funciona? É uma pergunta muito legal. Eu vou mais uma vez no Freud, que é uma referência importante para mim. Terapia não tem início, meio e fim, mas ela tem finalidade. E muitas vezes essa finalidade ela é determinada pela disposição do paciente. Te falei que tem paciente que chega muito agudo, existe um processo de tratamento para tirá-lo da crise, ele sai da crise, a gente consegue fazer alguns encaixes comportamentais que ele acerta, né, a vida dele, e aquilo basta. Percebe? Para aquele paciente ali, Raquel. Ótimo. Vamos colocar assim em termos estatísticos, tá? Que eu acho que isso é importante também. 6 meses a 1 ano é um tempo razoavelmente bom para alguém sair de uma crise. Ótimo. Né? Ele leva mais algum Condições tempo... normais, temperatura e pressão, Exatamente. Estou Tá. falando aqui... Né, Só uma estimativa. Ele leva mais um tempo para organizar essa melhora em termos comportamentais. E aí, cada um... Né? Mas feito isso, esse cara pode decidir ir embora. E se eu entender que para ele basta, eu falo, cara... Tudo bem. O resultado de uma terapia tem que ser testado na vida. Embora, se você precisar, seu lugar está aqui, você volta. Tanto é que eu tenho pacientes, semana passada mesmo, uma senhora não, uma jovem mulher, que ficou, acho que uns 2 anos, retornou com uma nova questão, mas foi embora nessa... nós somos dinâmicos, a gente está mudando o tempo todo. Agora, tem paciente que o enfrentamento é maior. Entendo. Eu tendo a achar, isso é empírico, tá? Não está pesquisado. Eu tendo a achar que os quadros de personalidade eles exigem um processo mais longo. Entendo. Sabe? Porque E às vezes medicamento junto com seus colegas. Os quadros de personalidade, eles eu estou falando especificamente do transtorno borderline. Os ganhos no tratamento, eles são muito frequentemente atravessados pelas perdas. Então, nesse tipo de transtorno, se o paciente sofre algum revés, especialmente na vida profissional, na vida amorosa, eles regulam de uma maneira muito intensa. Né? Então, ganha 2, perde 1, ganha 1, perde 2, é uma relação de ganha e perde, e que muitas vezes demora muito mais de 1 ano para conseguir regular cada crise. Né? Então, eu não diria que há um tempo padrão. Ok. Mas eu acho que é importante o terapeuta entender assim, aqui agora eu acho que esse cara precisa caminhar sozinho. Igual a gente faz com o filho também, né? Isso mesmo. No episódio inaugural, Sim. eu lembro da gente conversando sobre isso. Né? O objetivo do processo que eu conduzo é produzir autonomia. Exatamente. Você falou isso mesmo. Se esse sujeito se sente autônomo, que não ótimo. vejo razão. Eu fiz meu trabalho bem feito. O que não significa necessariamente interromper os outros tratamentos. Né? Por exemplo, às vezes vai precisar de um tempo maior de uso do tratamento medicamentoso. Claro. Às vezes o suporte da fisioterapia para alguns casos, né?
pensando aqui, por exemplo, paciente que tem fibromialgia. Compreendeu a doença, compreendeu os limites, compreendeu a consequência dessa doença de uma maneira mais geral, mas ele precisa estar inserido em processos de tratamento de alguma forma. Que é esse que a gente está falando, esse tratamento integral, holístico, não é a palavra, mas é mais multidisciplinar e olhando o indivíduo como um todo, né? Nesse sentido, me veio uma curiosidade. Existem dois tipos de depressão, uma que é química mesmo, é do indivíduo, ou uma que ela está sendo gerada por agentes externos, uma rotina estafante, depressora, oprimida ou opressora. Existe isso? Como é que funciona um quadro, uma pessoa que está deprimida? Existe, sim, depressões, são chamadas depressões endógenas, né? E tem depressões, e tem processo depressivo causado pela relação, pelas pressões que a gente vive no ambiente. Ou por um trauma, né? Uma perda, igual você falou. Sim, mas em todas elas há uma acomodação ou uma circunstância bioquímica, neuroquímica em questão. Tem, não tem? Tem. Afeta algo? Não, é porque não são duas coisas, Raquel. Uhum. Outra coisa que a gente conversou no primeiro episódio, verdade, né? Até... A gente não separa, né? Tira um bracinho, tira o cérebrozinho, aqui está tudo integrado. Uma coisa que eu escuto muito lá, eu falo assim, eu queria poder deixar as minhas emoções de lado. Eu falo, cara, você vai ter que morrer. Porque não tem como. Né? Assim, e que bom que você tem, senão você é um psicopata. Exatamente. E hoje a gente sabe que o pensamento... ele é o desenvolvimento das emoções. Mas aí tem aqueles quadros que o pessoal até brinca na internet, assim, ele é emocionado. Quando a pessoa sente demais, ama demais, sofre demais. A gente também tem como regular isso? Sim. Primeiro que eu não acho que precisaria, porque algumas pessoas têm essas características. São características inerentes. Exato. Né? Tem a ver como aquele indivíduo, na relação com o seu meio, aprendeu a expressar suas emoções. Então, ele pode ser um pouco mais performático, ele pode ser um pouco mais contido, mas isso não necessariamente é um problema, né? Isso pode incomodar alguns, pode incomodar... Eu já ouvi muitas vezes... Tá lá. A minha questão é, esse cara consegue, a partir dessas características, primeiro sabê-las, entendê-las. Ele consegue fazer escolhas proporcionais... Essa que é a questão. Se ele faz, que bom, ele está aprendendo com a vida. Que ótimo, entendi. Mas em alguns casos não é possível. Elas são tão agudas, elas são tão expressivas que vão criando progressivamente um senso de inadequação. E tem o outro também, né? Dando um feedback, tipo assim, você tá demais, você tá demais. E se o seu entorno todo tá dizendo que você tá demais ou tá de menos, você fica, epa. Às vezes você tá até, se você estivesse em outro ambiente, você estaria bem. Mas para se adequar, você percebe que você não tá encaixando naquele quebra-cabeça. E aí acaba te procurando. E aí, como é que faz com essa pessoa? Porque a gente, às vezes, não pode tirar a pessoa daquela vivência opressora, ou daquela dinâmica, ou pode, eu tenho que abrir minha caixa, então, aqui, e pensar, é hora de trocar de trabalho, ou é hora de finalizar um relacionamento que não está sendo legal para mim, não vou nem entrar na seara de um relacionamento tóxico. Como é que a gente equaliza isso? Isso é a construção paciente-terapeuta? E nesses casos eu costumo emprestar uma espécie assim de conceito interno que sempre me ajudou, sabe? Se tiver na tempestade, aponta a bússola para o norte e só anda. Olha, legal. Não decide nada. Me dê um tempo para te conhecer. Isso que você chama de inadequação, isso que você chama do outro que é ruim, do outro que me maltrata. Me dá um tempo. Ok. Deixa eu escutar isso e não decide nada. Naturalmente, à medida que essa pessoa vai se entendendo, vai se sacando, essas relações que são garantidas pela fragilidade dele vão cair. Interessante. Podem cair. Né? Então, o próprio processo de tomada de consciência de si mesmo, na medida que ele evolui, ele coloca o indivíduo assim, frente a frente com o que garante as relações dele. Isso podem ser profissionais, pessoais mais íntimas, mais externas. E aí ele começa a convidar também as pessoas à sua volta a entender a mudança dele.
Alguns suportam, outros não. Muitas vezes tem que fazer escolhas de mudança de trabalho, né? O paciente entende que aquele trabalho ali convoca o que ele tem de pior. Entendi. E não é que ele é ruim, sabe, Raquel? Entendi. Ele só precisa fazer outra coisa. É. Ele vai enfrentar as dificuldades E você dele. está lhe dando aquele apoio, o suporte. Porque Exatamente. mudança, a gente sabe que Exatamente. para uns é muito tranquilo, mas para a maioria é bem complicado. Agora, tá entendendo que é importantíssimo que o psicoterapeuta ele esteja ali meio ausente, presente o tempo todo no processo? Verdade, Não pode eu conduzir. estou convencida agora. Você me convenceu. Ele não pode conduzir. Ele precisa estar ali. Tem hora que o eu perdeu um pouco de integridade, aí você aparece um pouco mais no tratamento, aí ele recuperou, você sai, né? Assim, não pode ser um pedagogo, no sentido forte da palavra, mas também não pode ser um omisso, né? E acho que esse time, ele, nesse momento da minha vida, ele está muito bem desenvolvido e eu tenho sido muito grato disso. Pois é, você falou nesse time, eu tenho visto assim, um advento dos profissionais da sua área se especializando em nichos. Esse aqui é um terapeuta especializado em términos de relacionamento. Esse é nisso, nisso, naquilo. Você tem décadas de preparação e estudo. O que te diferencia? Você se vê nichado ou não? Muito pelo contrário. Como é que você defende a sua prática? Como se você estivesse mostrando para um paciente que está com uma queixa, está nos ouvindo, está nos assistindo, e fala assim, por que eu escolheria o Maurício em detrimento dos demais? Como ele olharia para mim, essa abordagem integral e essa sensibilidade que você trouxe para o seu dia a dia, para sua clínica? Primeiro que eu acho que se você tiver sendo acompanhado por um profissional sensível, que sabe te escutar, fique nele. Ok. Tá? Não acho que tem que... O que eu faço não é muito melhor do que outros. O que eu faço é como eu faço e, às vezes, eu consigo ajudar. Na maioria das vezes, eu consigo ajudar as pessoas. Mas o processo bem conduzido, ele é generoso. Tá? Então, não vejo que a abordagem X é melhor do que a Y, de que o nicho X atende... Realmente não vejo isso. No meu caso... especificamente, após a pandemia, eu entendi que a gente teria e não só após a pandemia, mas por conta do desenvolvimento tecnológico e das suas consequências, as redes sociais, por exemplo, nós teríamos um avanço muito grande de transtornos compulsivos. Compulsivos? Compulsivos. Quadros que envolvem o impulso. Por conta, você acha, de restrição? E a restrição cria monstros? Seria mais ou menos isso? É o contrário, Raquel. Me conta. Eu acho que no século XVII ou XVIII, o cara mais rico... Vou cometer certamente não tem uma problema, impostura... você está perdoado, depois a gente dá um Google. Quem entra entra aí é ótimo. Mas o Luís XIV era o cara mais rico do mundo, acho que no século XVII ou XVIII. Ele tinha menos oferta de comida que um cidadão médio hoje. O cara mais rico. O cara mais rico do mundo daquele momento. tinha uma dieta, sei lá, de 1.500, 2.000 calorias. Hoje eu consigo comer 800 calorias numa refeição. Numa refeição, exatamente. Às vezes 1.200, dependendo do drive-thru que você vai. Não tem como esse excesso interferir na nossa relação com o nosso meio, com o nosso corpo, com as nossas... Não tem como. Então, nosso design thinking também, né? A gente foi criado para correr atrás do alimento e ficar bolando estratégias de se manter vivo e alimentado. E de uma hora para outra, a gente tem acesso a tudo. Você quer ver uma outra coisa? Entretenimento. Também. Nunca houve tanta oferta de entretenimento como há nos tempos atuais. Eu já ouvi de um médico que ele está achando as relações interpessoais entediantes. Porque ele tem tanto estímulo na palma da mão que quando ele desliga o aparelho, ele vai conversar com alguém, as pessoas não têm todos os recursos de um vídeo de 30 segundos, não é verdade? E aí ele sentiu essa necessidade, tipo assim, dá um tempo. Mas isso ele sentiu. E quem não está nem percebendo essa loucura que está inserido? Quem não está percebendo se coloca em relações que dão muito trabalho emocional. Nossa. Sabe o que tem acontecido muito? O quê? Mais de um paciente meu... A minha experiência é muito empírica, tá? Uhum. Então, eu estou falando da minha experiência, do Ciência. recorte da minha experiência. Outros colegas provavelmente têm outras observações. Os jovens, eles têm usado a relação sexual para se conhecer, e não o contrário. o contrário. Quando você usa
quando a relação sexual ela é uma evolução, desdobramento do conhecimento, ela se garante por outras coisas. O relacionamento se garante apesar, em detrimento ou por causa daquilo, mas não só. Então, há uma aproximação, as pessoas, né, reconhecem que os ideais convergem, elas se entendem, e, por isso, partem para outras etapas do relacionamento. Claro. Tem sido o contrário. E aí... Qual que é o prejuízo disso? Curiosamente, a relação sexual, por si, ela não garante um vínculo. Então, não tem paciência. Né? Não tem... De manter, porque relacionamento é uma arte. E é uma arte. É uma arte. É difícil. Eu costumo dizer que a função do relacionamento é permitir aos envolvidos desenvolver. Maravilhoso. Emocionalmente, economicamente, fisicamente. Né? E isso requer muito mais do que as impressões corporais, do que as relações sexuais. Isso requer um certo alinhamento de projeto de vida. Comprometimento, né? E por aí então, vai. Sim, o entretenimento ele tem interferido na maneira como os jovens se relacionam. Então, as relações instrumentais, elas têm sido quase uma regra. E qual que é o problema? Quando eu me relaciono com alguém por afeto, eu sou experimentado emocionalmente. Ah, mas eu quero isso, mas não vou te dar. Não, então, peraí, eu não quero ficar sem você. Mas também não quer. Entende? Como que você vai... E as minhas habilidades vão ser amadurecidas. Exatamente. Você vai modelando, você vai entendendo que aquilo ali... Mas, Maurício, diante disso, dessa epidemia de uso de tela, de entretenimento puro e em grandes quantidades, que solução que a gente encontra? Não existe uma solução. Problemas não tem uma receita de bolo para todo mundo, né? Problemas complexos pedem abordagens complexas. Né? E o que a gente está vivendo hoje... eu estimo que vá progredir por mais 20, 30 anos. Reverbera isso tudo? Ah, sim. E com vertentes... trabalho para o Maurício, viu? Não que só, bom. mas, por exemplo, os cursos de formação de psicologia, eles vão precisar acomodar isso. Os cursos de formação em medicina vão precisar acomodar isso, né? Os marcos de organização, de como as redes sociais... o marco civil da internet. São né? muito recentes também. Né? Eles estão vindo tentando responder, mas eles estão demorando, na minha opinião. Como comunicador, eu posso fazer essa avaliação. Mas eu tenho uma esperança, sabe? Ultimamente eu tenho lido muito um cara chamado Friedrich von Hayek. O Hayek é um filósofo liberal, um cara interessantíssimo, né? Por mais que essas palavras hoje estejam sendo utilizadas de uma maneira, né, difícil, ele tem ele vai beber lá nos gregos uma ideia chamada de catalápsia. Um conceito muito legal que diz assim, quando você tem vários indivíduos envolvidos numa coletividade, há uma tendência de que a convergência de vontades desses indivíduos encontre uma direção comum razoável. Todo mundo vai alinhando. É uma ideia muito legal, muito interessante. Isso está acontecendo com a gente? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Mas no momento... inicial, um momento em que parece que está tudo perdido. E você, olha só se eu estou acompanhando o seu raciocínio, porque eu já estou vendo um movimento de contracultura, de pessoas, principalmente jovens, que estão se negando a entrar nesse sistema de que tem que estar na rede social, tem que estar ultra conectado, tem que estar super estimulado. Estão fazendo um movimento contrário. Eu já estou vendo nascer esse tipo de movimento. Seria isso? Eu penso que também, eu acho que o entendimento... Tem gente que ainda não despertou, não. Mas, assim, algumas pessoas se sentem mais seguras funcionando no coletivo e esperando a resposta do coletivo. Com certeza. Né? Outras pessoas vão se emancipando e vão produzindo essas forças de equilíbrio. Legal. O Hayek chamava isso de mercado. Era o termo que ele dava. Mercado. Mercado, para ele, é exatamente isso. Tá. Né? A expressão da convergência das várias vontades individuais, gerando um fluxo coletivo. Até isso eu trouxe para o meu trabalho. Eu acho que essa ideia é uma ideia poderosa e ela se alinhou a uma outra ideia que vem do direito inglês, que é subsidiariedade. A palavra é difícil. Poxa, você até rateou aí, ó. Mas parabéns, eu não ia conseguir, não. Mas o entendimento é simples, Raquel. Se o indivíduo consegue se sustentar nas relações dele, só acessório.
Tem que mexer muito ali, Não né? mexe muito. Os ingleses são bons nisso, que eles achavam que as coisas muito importantes, elas precisam mudar no atacado e não no varejo. Né? Então, é importante que você tenha a paciência de olhar esse processo funcionando, e aí, por exemplo, o direito vem e regula aqui, e aí o governo vem e regula aqui, mas ele vai permitindo com que a sociedade civil, nas suas mais variadas expressões, entenda a responsabilidade de cada um nesse processo de fazer avançar da melhor maneira. Né? Quando eu cheguei a esse ponto e trouxe isso, né, para dentro do meu tratamento, do tratamento que eu conduzo, eu vi respostas muito legais. As pessoas são bonitas, sabe? As pessoas são interessantes. Se você tira as pessoas dessa espécie de possessão ideológica que todo mundo consegue entrar hoje, né? Você começa a ver pessoas assim que têm um bom entendimento da vida, têm bons valores, estão interessadas. O mundo não está perdido, Maurício. Não está não. Não está não. Sai daqui. Não. Eu acho que... Mas tudo isso requer boa orientação, requer um lugar seguro para desenvolver. Né? Eu acho que, de fato, a gente tem muito trabalho pela frente. Que bom. Muito trabalho é bom. Sendo, né, mais tranquilo assim. A gente está passando agora, Maurício, para as considerações finais. O que neste episódio do podcast a gente não pode deixar de abordar, que eu ainda não tenho abordado com você? Nossa, que pergunta difícil. Pegadinha. Pegadinha. Mas vou facilitar um pouquinho para você. Dentro dessa questão da abordagem terapêutica mais integral. É para todo mundo? É para todo mundo que entende a responsabilidade individual de cuidar de si. Bom. Não existe processo de saúde passivo. Todo mundo é responsável pela sua saúde. Né? Então, o profissional que está lá na ponta te atendendo, seja o psicólogo, nutricionista, médico ou fisioterapeuta, ele é uma espécie assim, de secretário desse processo. Porque eu sou a sócia majoritária, né, desse projeto aqui, então realmente está certo, eu concordo com você. Ele precisa secretariar, no melhor uso que essa palavra pode ter, ele precisa secretariar esse processo. Mas o principal envolvido, que é o paciente, ele precisa entender a responsabilidade dele. Ele é o presidente. Ele é o cara que precisa entender assim, bom, e aqui tem um ponto muito sensível, que muitas vezes a gente quer processos importantes de mudança, mas com pouca responsabilização. Aí não dá, né? Não tem como. Mesmo serve para as famílias também que estão enfrentando algum problema. Só o bebê consegue isso. Um bebê consegue, porque ele vai mudar de um lugar para o outro, alguém carrega. Ele por pouco tempo, porque ele cresce, aí você já... A hora que ele crescer, isso vai definitivamente mudar. Então, não existe processo de mudança em saúde ou em qualquer outro lugar sem uma compreensão muito clara da responsabilidade que você tem naquilo ali. Né? Infelizmente, eu penso que isso não é um valor social. Não é, assim, não existe um projeto de país que contemple isso, nem na educação, nem na saúde. Nem nos países europeus? Não, alguns têm. Eu acho assim, você pega o exemplo dos países nórdicos, né? Que são experiências muito singulares, são países pequenos, culturas muito antigas, e eles têm uma percepção de saúde. A Alemanha tem. Eu tenho pacientes na Alemanha e que eles vão no médico com uma expectativa, médico, né? Tipo clínico geral. Eles vão com uma expectativa e o médico fala assim, não, é o básico, está aqui. Ó. De certa forma, qual que é o recado? O resto é responsabilidade sua. Coma bem, tua, Tafarel. Durma bem, né? Seja feliz, trabalhe, né? Ame, decepcione. A gente tem que ter compromisso com a gente, né, Maurício? O tempo todo, se possível, a vida toda. E que bom que você está aqui para ajudar a gente. Espero poder fazer mais alivia bastante. Agradeço demais a você por compartilhar tanto conhecimento com a gente hoje. E espero você no próximo episódio, então, do podcast Cambiar. Espero que você tenha gostado, que tenha mexido aí na química do seu cérebro. E a gente se vê no próximo episódio.